Meu nome é Fernando, eu sou consultor e arquiteto de soluções na plataforma .NET. Antes de começar, eu preciso dar um aviso a vocês que, infelizmente, a gente está sob algumas restrições nessa palestra, isso não estava previsto. Tá? Para quem se desenvolveu aqui para nós, tá? Então, vocês provavelmente viram as notícias que já saiu o SDK e que você precisava lá para preencher um formulário. E esse formulário, basicamente, ele obriga você a fazer um acordo de não divulgação. Né? Então, eu tenho a tarefa meio que mágica de falar do Windows Phone 8 sem mostrar nada para vocês e tentar mostrar algumas, o que vocês podem esperar e como é que é desenvolver o Windows 8 usando o 2012. Pô, mas dá para fazer alguma coisa? Dá para me falar algumas coisas e tentar levar vocês para alguns caminhos onde a gente vai poder chegar a algumas conclusões. Bem, como é que eu resolvi esse problema? Esse problema foi um problema que apareceu, a gente não estava previsto, mas a gente consegue falar de alguma coisa ali no Phone sem falar do SDK, né? Eu estou falando de informações que você pode, se quiser, buscar na internet, são fontes. Eu não posso divulgar fotos nem nada, mas posso pegar as fotos de quem já divulgou. Na internet eu não posso fazer nada. Né? Bem, em linhas gerais, o que começa a mudar, gente? A primeira coisa é, antes a gente só tinha uma resolução que era chamada, não tinha nome para ela, mas era WVGA, que era 800x180. Para quem faz game, isso é um número que todo mundo conhece e que usava direto. Bem, a boa ou a má notícia é que agora a gente tem mais 3 resoluções para ser trabalhadas, chegando inclusive a 620, que é mais difícil, que chega a ter uma alta qualidade de imagem HD. Bem, outra coisa, como é que fica isso aqui? Se você olhar no 2012, vai abrir um espaço lá para você poder escolher qual é o tipo de emulador que você quer. Isso vai me meter uma outra pergunta, que é o quê? Legal, se eu tenho emulador, como é que é hoje o emulador do Windows 7? Quem tem a curiosidade vai ver lá que é um ponto .20, é uma imagem de uma máquina, tá? Você levanta ela e ela aparece normalmente no negócio. Quando a gente fala de Windows 8, isso não é mais desse jeito. O Windows 8, todo o emulador de Windows 8 ele roda sobre uma máquina virtual. Que máquina é essa? É a infraestrutura que a gente tem hoje no Windows 8, que é o Hyper-V. Se a gente está falando de Hyper-V, a gente começa a ter algumas restrições, que é o quê? Onde é que eu posso rodar Hyper-V? Em máquinas 64. Que nos leva a outro problema, que é o quê? Se a gente está rodando máquinas virtuais, provavelmente nosso hardware tem que ser um pouquinho mais avantajado. Tá? Você vai levantar uma máquina virtual em tempo de execução. Tá? Então, primeira dica, tá? Deem uma olhada na máquina de vocês. Vocês vão precisar de uma máquina que tenha um poder de processamento melhor e mais memória, uma vez que você vai subir máquinas virtuais. Ah, mas eu vou subir com que consumo de memória é o mesmo? Não, o consumo de memória basicamente do celular vai ser baseado em 512 mesmo, não vai mudar isso. O problema é que vai ter um cara por trás que é o gerenciador. Você tem que levantar o gerenciador de máquinas virtuais, que é o Hyper-V. Isso puxa a memória. Não sai de graça isso. Então você tem que ter um pouquinho mais de memória. Outra questão. Se a gente for rodar, né, como é que a gente funciona hoje? A gente dá F5 e ele vai lá, compila o nosso código, faz a publicação para a máquina e mostra a máquina para a gente e a gente começa a debugar lá dentro. Como é que funciona essa história usando o Phone 8? A ideia é basicamente a mesma, a gente vai fazer da F5. Só que na hora que der F5, o que tem que acontecer? Vamos imaginar a gente no lado da Microsoft, ou seja, vamos criar um sistema para entregar para vocês. O que eu tenho que fazer? Na hora que você der F5, eu tenho que primeiro verificar se você tem a máquina lá virtual criada. Se não tiver, eu tenho que criar. Eu tenho que criar uma VM para você, um ambiente de fone, uma virtual machine, para que você possa debugar. Isso é feito na hora que você dá o F5. Então isso remete a uma outra dica. Vocês, quando for instalar o SDK, com certeza vocês vão precisar ter, num dado momento, um nível administrativo para isso. Por quê? Você precisa de nível administrativo para criar uma VM em tempo de execução.
Por quê? Porque você pode ir lá na VM e apagar aquela virtual machine. O Visual Studio vai olhar para o Hyper-V e vai perguntar para ele, para quem quer saber via WMI, ele vai perguntar, vem cá, quais são a lista de máquinas virtuais que você tem aí? Tais, tais e tais. E através de alguns atributos de máquinas virtuais, ele vai saber quais delas são Windows Phone. Essas ele vai olhar e vai descobrir qual é a resolução. Se a resolução estiver lá, ele vai lá e levanta a máquina. Se não tiver, o que ele vai ter que fazer? Ele tem lá nas DLLs dele toda uma rotina que vai chamar o WMI, que vai criar uma máquina virtual para vocês, que vai instanciar todas as interfaces e vai executá-la lá dentro. Esse processo às vezes é demorado, né? Então, é lento, a primeira subida, a primeira máquina virtual que vocês levantarem, o primeiro emulador que vocês subirem, vai demorar bastante. Por quê? Você tem que fazer isso tudo. Tá? E você vai precisar de nível administrativo. Nessa hora, o seu usuário tem que estar cadastrado no grupo administrativo do Hyper-V para poder subir o teu emulador. Outra dica importante, se a gente, independente se fosse fone ou não, quando a gente vai trabalhar com o emulador, o que acontece? A subida sempre é demorada. Então, o ideal, uma feature que tem legal no Hyper-V é o quê? Você pode tirar um snapshot daquele momento e dizer para a VM que mais ou menos você é igual a hibernação. Você fotografa aquele momento, deixa guardado e quando você quiser subir e voltar naquele ponto, tá? Simplesmente você carrega aquela imagem para a sua máquina virtual. Isso é muito mais rápido do que subir todo o processo de boot. Você pode fazer exatamente a mesma coisa e é o que eu recomendo. Quando vocês forem instalar o SDK, vai estar liberado agora, eu acho que em outubro, junto com o lançamento oficial, vocês levantem todas as MVs de vocês e para cada resolução dessa aqui, são as 3, tá? E salve um snapshot do que acabou de subir, porque a próxima subida, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar, vai existir, vai pegar o snapshot e vai botar em memória, isso é rapidinho e isso aumenta a produtividade de vocês. Ok? Fala. Só vai rodar no Windows 8 Pro esse dado, porque depende do Hyper-V e o Hyper-V só vai rodar no Windows 8 Pro, né? A princípio, sim. Eu não posso isso, todas as perguntas não é oficial ainda, então eu não posso garantir isso. Isso não é também uma oficial da Microsoft. Mas, a princípio, vai existir essa restrição sim, da mesma forma que precisa de uma série de recursos, né? Então, eu não consigo ver você desenvolvendo o Windows 8 usando o Windows 7, por exemplo, porque não faz muito, até não fazia muito sentido com uma série de características do Windows 8. Que características são essas, inclusive? Um dos motivos que as pessoas falam, como eu comprei o hardware, eu tenho um celular, por que ele não vai para o 8? Um dos principais motivos de haver uma grande restrição de ir para o 8 não é o software, gente, é o hardware. Tá? O Windows 8 ele está carregando um monte de informações, um monte de APIs novas, tá? E um monte de recursos que depende exclusivamente de um hardware que tem que existir. Não adianta você querer pegar o seu celular porque o seu celular não tem o chip, não tem o componente físico lá dentro para poder chamar essa API. Então não faz sentido, tá? Você tentar fazer um upgrade, porque você simplesmente não vai usar. Eu daria um upgrade para vocês do que não usa. Por exemplo, quem tem celular 4G aqui? Bem, com exceção de quem for lá fora, eu vi um bastinho aí, de um modo geral, não vai ter aqui no negócio, porque não está vendo ainda. Tá? Mas já existem recursos usando bastinho SDK para você simular, inclusive, ambientes de 3G, 4G, com sinal baixo, com sinal alto. Isso é legal, né? São coisas que... de onde é que vem essas informações? Internet, vazando... não dá para... eu gostaria de poder mostrar para vocês exatamente o que a gente está falando, isso é uma das coisas que vai falar. Outra coisa, NFC é hardware também, tá? É um novo tipo de dispositivo, é um dispositivo de troca de informação de proximidade, também simplicíssimo, seria algo por isso. Então você consegue fazer, tipo, imaginemos, a gente se encontra e, vamos trocar cartão de visita, né? Legal, você pega, bota o celular no outro, a coisa acontece, né? Seria algo mais ou menos por aí. Você pode usar isso também para meio de pagamentos, que vai ser um grande barato, vai ser um grande apelo, vai ser isso.
Outra novidade, SD card, hoje não é suportado, passa a ser suportado. Bluetooth, isso é uma reclamação de todos os desenvolvedores. A coisa mais chata que tinha era saber que o nosso telefone tem Bluetooth, tá? E eu não consigo fazer nada com Bluetooth. Né? Eu não consigo programar, eu não tenho um conjunto de APIs que eu pudesse simplesmente fazer uma troca de arquivo, um file transfer. Né? Isso estava bloqueado. No Windows 8 a gente vai passar a ter. De onde é que vem essas informações? As sources estão lá e mais algumas que eu estou passando para vocês. Mais novidades. Tá? A gente vai ter um grande avanço no acesso de API por controle de voz. Então o controle de voz passa a ter APIs para a gente poder controlar nossas aplicações usando a voz. Isso é uma coisa muito legal e abre um leque de opções para a gente. O Bluetooth eu já falei, ele passa a ser mais completo. Aí você pode fazer inclusive joguinhos, ou peer-to-peer, né, P2P, usando o Bluetooth como meio de comunicação. É uma coisa bem legal, dá para ampliar os horizontes de desenvolvimento, somente para games, para qualquer atividade que você troca entre duas pessoas. Esse também é uma coisa muito legal em app, que é o que? Imagina o seguinte, hoje, se você quiser comprar um aplicativo, tá, você tem que ir na loja, vai lá, ou compra, ou faz o try-buy, que é tentar e depois comprar. Agora imagina que, quem já viu aquela web farm, que você vai lá, você tem a fazenda e compra lá o bezerro, compra não sei o que, você compra uma moeda de troca. Eu podia fazer uma aplicação que dentro da minha aplicação você vai comprando alguma coisa, comprando uma moeda que eu invente, ou a minha moeda dentro da minha aplicação que vai abrir mais ou menos recursos da minha app. Isso hoje é impossível de fazer dentro do Windows Phone. Por quê? Porque eu não consigo fazer uma interação da minha app com a compra. Eu tenho que estar fora da app para fazer isso. Eu não faço dentro da app. Se eu faço dentro da app, é sinal que eu estou fazendo dentro do meu ecossistema. Do meu ecossistema da aplicação, e domino quais as informações que você tem e como você interage com a minha aplicação. Então eu consigo dar uma flexibilidade maior na hora do que eu vou vender e como eu vou vender isso aí. Outra coisa legal é, a gente passa agora a poder associar um tipo de arquivo, ou seja, usar a extensão do arquivo e associar essa extensão de arquivo a aplicações. Isso quer dizer o quê? Se eu receber, digamos, uma página .html através do NFC, do SMS ou do próprio e-mail, eu posso associar que essa extensão vai abrir uma determinada app dentro do meu celular, dentro do meu fone. E aí você começa a viajar um monte de coisinha. Eu não testei, aliás, eu não sei nem se dá, mas eu acredito que é igual ao que a gente tem hoje. Eu posso criar uma extensão XYZ, que é a extensão que eu entendo e mais ninguém, e associar o seguinte, olha, eu digo que foi, ó, quando chegar a XYZ, abra a minha app, porque eu sei tratar esse arquivo de alguma forma. É óbvio que existem instruções de como isso vai ser tratado, mas já é um grande facilitador. Fox também vai ter melhorias e a parte de mapas também passa a ter, a gente poder trabalhar com ele offline, que é uma coisa bem legal, e passa a usar o engine do Docker Maps, que para quem já trabalhou, quem já viu o map, tá, é uma diferença absurda. Novamente, essas informações foram recolhidas. Parte do que eu já usei do SDK e grande parte está aqui no source, tá? Onde vocês vão poder encontrar. Fale. Não posso deixar mais. A princípio, sim, que isso vai ser a base, é uma coisa que você tem que usar o engine do Notion Maps para poder dar esse recurso como o Windows Phone. Entendeu? Mas eu não sei a que nível de apoio isso vai rolar. A gente só vai ter uma noção mais clara disso agora para outubro. Eu mesmo não sei. Também, isso eu posso falar. A gente estava, algumas pessoas foram convidadas para fazer algum trabalho de localização. A gente recebeu uma app da Microsoft porque a gente tinha que recolher, sei lá, você vai ficar falando lá, responder umas 50 perguntas, tá? E você tem que responder falando, e isso é gravado, entregue para lá para eles poderem fazer reconhecimento de voz, da síntese do português, etc. Mas está sendo feito todo um trabalho, sim, para inclusive falar em português. Ok? Bem,
É só isso, gente, que eu posso falar, porque eu estou em restrição? Não. Para a gente enriquecer um pouco mais, existem outras features que foram elas dentro do ambiente do Visual Studio, ou seja, para construir hoje projetos, desenvolver para fone, você tinha algumas necessidades que o pessoal pedia, e que no 2012 foi endereçada. Como é que eu posso mostrar isso para vocês? Eu arrumei um jeito, por sorte, tá? Eu fiz um dos aplicativos de ADIN, que se chama aqui o Windows Phone Commons, tá? Quem já teve oportunidade, eu acho que sabe do que eu estou falando. Tem algumas features lá dentro para ajudar você a desenvolver. E algumas dessas features foram colocadas, inclusive, dentro do produto. Isso me deixou muito feliz, porque assim, quando a gente faz um ADIN ou faz uma facilidade para o desenvolvedor, o mais difícil é acertar a expectativa do público, né? Ou seja, será que esse ADIN atende a só você ou atende a um grupo bem maior? Quando isso vai para a ferramenta do produto, é sinal que efetivamente isso é uma necessidade muito maior do que só atender uma pessoa e se atender um grupo bem maior de desenvolvedores. E aí a gente consegue mostrar alguns facilitadores que teve em relação a isso. Infelizmente eu não posso abrir o SDK, mas eu posso abrir isso em 2010 e fazer um comparativo do que tem lá com o que vocês vão encontrar dentro do Visual Studio 2012. Eu já baixei esse aplicativo, ele está no CodeFlex, mas você pode também ir aqui no Extend Manager e procurar por ele aqui. Você vai buscar, você dá o Windows Command lá e vocês vão conseguir encontrar o aplicativo e baixar como baixa qualquer outro ADIN fazendo sobre o Visual Studio, vai direto e começa a trabalhar. O que ele tem de diferente? Primeira coisa é quando você abre um projeto de fone. Vamos sair daqui. Eu tenho um projetinho aqui. Fechar. Bem, uma coisa que eu pelo menos achava chato, foi por isso que eu fiz essa funcionalidade, e é quando a gente vinha aqui no manifesto, e eu queria editar o manifesto. Só que eu achava um saco ter que abrir ele como XML, porque você perde a opção de ter uma visualização mais clara do que como é que está o seu projeto. Aí nada mais eu fiz do que uma ideia facilitada para ele. Deixa eu finalizar aqui, para vocês vão ter uma visão maior da sua. Então o que eu fiz? Né? Em vez de você ficar vendo XML, você já tem tudo isso formatado, inclusive com alguns recursos, você poder copiar o assembly verso na sua máquina, o verso da sua aplicação, validação de campo, que no XML vocês não vão conseguir validar, só vão conseguir fazer no build, esse tipo de coisa. Esse tipo de feature, que é um editor customizado do arquivo de manifesto, tá? Ele está disponível também quando vocês instalaram o SDK. Isso faz parte do SDK do Visual Studio com o Windows Phone 8. Então, quando você baixar, vocês vão encontrar. É igual isso aqui? Não. Realmente ele está um pouquinho melhorado, então, o próprio fabricante, mas em suma é muito parecido, mas muito mesmo com esse tipo de coisa aqui. Então você pode editar, ou se você quiser ver também, você poderia estar vendo em XML, que é a mesma coisa, tá? Agora, o que você prefere editar por aqui ou por lá é uma questão de facilidade. Outro ponto que, para quem desenvolve para fone, sem necessidade. Eu não consigo conceber hoje você fazer uma aplicação para fone, publicar ele lá no Marketplace e ele só servir para uma língua. Hoje você tem a facilidade de quando você bota, você está publicando para o mundo inteiro. Bota isso na cabeça. A gente tem que pensar local e agir globalmente. Isso é verdade, isso é um clichê que hoje é realidade para qualquer um. Tá? A sua aplicação vai estar visível no mundo inteiro. Basta você querer, basta você simplesmente dar 2 cliques e dizer eu quero que publique no mundo inteiro. Então, provavelmente você vai precisar dar suporte em outras línguas. Então, pelo menos, o mínimo que a gente espera de uma aplicação que está em fone, ela tem pelo menos 2 línguas. A língua nativa, sua, e uma outra língua que você escolhe, que provavelmente vai ser o inglês ou alguma outra coisa. O que acontece? Alguém já viu como é que é um saco? Tentar fazer edição de língua no fone, você tem que abrir o projeto, mas tem que abrir na unha, porque ele não tem um editor para você mexer lá nas tags,
dentro do VB Project lá, ou do C Project lá, para poder fazer isso, nem controlar o assembly. Tem um monte de coisinha que você tem que fazer na mão, numa sequência correta, e da manutenção. Se você precisar botar mais uma linha, tem que fazer a mesma coisa de novo. Isso é um saco. Então o ideal era você ter um facilitador para isso. Ou seja, você tem um determinado projeto, tá? E dizendo, eu quero agora transformar ele em multilanguage. Como é que eu vou fazer? Vou fazer aqui primeiro, deixa eu apagar essa cara aqui. Tá, tirei isso aqui. Vou lá no Assembly Limpo também, que é uma característica que eu tenho que botar, que é qual é o meu neutral language também eu não quero. Vou salvar. 10. E vou chegar no meu projeto e falar, bem, esse projeto aqui, eu quero fazer suporte de culturas. 10 minutos. Aí eu fiz também a mesma coisa. Fiz um editor para facilitar a nossa vida. Vamos dizer o seguinte, bem, agora eu preciso saber o seguinte, qual a neutral language que a gente quer? Tá? Ou seja, qual é a linguagem natural da tua aplicação? Aí você vai escolher aqui das possíveis, eu vou dizer, legal, o meu nativo é inglês. Tá? E eu quero suporte a português e a francês. Tá? E eu quero criar, só um segundinho, os arquivos, pois não. Aqui, não, e quando você pega, digamos que você pegasse um celular em japonês, ok? A aplicação não tem tradução para japonês aqui. Embora tenha a opção aqui em japonês, você não está dando suporte para ela. O que ele vai fazer? Ele não encontra o suporte nativo do device. Qual a linguagem que ele vai displayar para o usuário? A sua neutro. Entendeu? Então é a partir da neutro que ele vai fazer mais. A sua neutro é a linguagem nativa. Você pode botar português, inglês, não interessa. Você parte de uma e dessa vai para outra. A neutro é o quê? Na falta de alguma coisa, eu tenho que saber qual a linguagem que eu mostro. Isso é um padrão para qualquer desenvolvimento de cultura. Né? Você chegou a fazer um site, se você não sabe qual é a língua do cara, o que eu falo? Eu mostro o quê? Inglês, português, alemão, francês? A tua neutro. Esse é o padrão de técnica para a gente poder fazer uma multilanguage. Influencia, existem outras coisas que influenciam, porque se você fizer isso, você tem que ter suporte. Eu vou perder o foco se eu falar, mas dá uma certa influenciada assim, não pesa, mas influencia. Beleza. Bem, feito isso, Lady Murphy, deixa eu ver aqui. Tem um bugzinho aqui. Roubar tudo. Qual é a ideia? A ideia é você poder facilitar isso para o usuário não ter que deixa eu abrir. Tá explicado. Na verdade eu excluí do projeto, não excluí fisicamente, excluí só logicamente, aí ele fundiu do ar. Fecha. Abre. Eu vou escolher o suporte, inglês, português e francês e executo ou atualizo meu projeto. Na hora que ele fizer isso, ele vai criar aqui toda a infraestrutura de resources e já criou todos os meus resources para mim. Isso aqui já está criado. Ele já criou também a string de localização,
tá? E já setou o neutro tudo de uma vez só. Essa é uma facilidade também que vocês vão encontrar no SDK. Tá? De outra forma, de outra maneira de fazer, tá? Mas já existe. Você pode encontrar isso também, já pode usar isso em 2010. E agora vem uma coisa muito legal, tá? Que eu vejo além disso aqui, qual é a outra necessidade que a gente tem? Se a gente está trabalhando com multilanguage, o que a gente precisa? Tá? Criar resources. E qual a parte chata de criar resources? Gente, na hora que você vai criar resources, imagina que eu tenho 10 línguas lá de resources. Quando eu crio uma chave, eu tenho que botar essa chave em 10 lugares. E eu tenho que manter a sincronismo dessas chaves. Isso que é o grande problema. E aí também tem uma tool que a gente preparou, que é um editor de chaves. Só que esse editor de chaves, tá, ele faz side by side e faz tradução para você usando o Translate. O negócio. Por um acaso, eu liberei no código que esse recurso esteja liberado para mais, não só para fone. Tá? Basta você ter. Poderia. E esse recurso especificamente, os outros dois não, os outros dois não vão funcionar em projeto fone. A boa notícia é o seguinte: esse projeto está no Codeplex, o source dele está disponível para vocês. Ou seja, se não agradou, se você quer que abrir para outras coisas, ou quer ficar, basta trocar. Tá? Mas está disponível. O que eu quero dizer é que realmente é um código que vocês podem ajudar a implementar ou melhorar. Uma coisa legal é que você pode manter o sincronismo. Falando que a gente estava falando do neutro, tá? Eu vou criar aqui na minha linguagem neutro duas chaves. A K1, que eu vou dizer que é um fone. A K2, minha segunda chave. Olha lá. Lembra que meu resource, tá? Neutro, está em inglês. Por isso que eu estou escrevendo em inglês no meu neutro. E hello. Beleza. E esses dois. Fecho. E aí novamente, imagina que eu venho aqui e venho editar e fazer translate. Já apareceu as minhas chaves aqui e ele já vai mostrando que eu tenho aqui português, inglês. E aí, se tiver mais, ele vai andando aqui para cá e você vai explorando aqui embaixo. Tá? Uma coisa legal é que você pode usar ou o Bing ou o Google para fazer translate. Se você usar o Bing, tá? Você precisa ir lá no Azure. O Azure tem uma opção de translate gratuito. Existe uma modalidade de conta que é grátis. Ela tem esse limite, pelo menos a referência é 19%, tem um limite de 2 milhões de caracteres por mês de translate. Vai lá, cria a continha, não custa nada, e você pode usar esse recurso sem pagar um centavo, e ele vai fazer translate para você de palavras. Aí tem toda uma API, para quem assistiu hoje o dia inteiro, ouviram falar de Web API? A ideia basicamente é a mesma, é um Web API que você vai poder usar e vai fazer translate automático, fazer a integração com a sua aplicação. Tá? Na falta disso aqui, tá? Eu tenho também a segunda opção do Google. O Google, infelizmente, não é grátis, então eu optei por fazer um robô. Tá? Na verdade, esse Google é um robô, eu não posso garantir, uma vez que é robô, a continuidade dele. O Bing eu garanto, o Google não dá para garantir que eu fiz um robôzinho realmente em função disso. Mas dá para ter uma ideia do que a gente pode fazer. Bem, ele está reclamando que eu não estou, infelizmente não dá para mostrar, mas eu estou sem internet aqui, no loguei. Mas o que ele faria na hora que eu clicasse aqui? Ele vai fazer a tradução automática nessas duas palavras para você em todas as línguas. Tá? Outra coisa legal é que você faz edição side by side, tá? Tanto eu vejo aqui em português, como eu posso escrever aqui um do lado do outro, fica muito fácil fazer revisão de texto. Tá? Isso aqui é um editor XML igual o do comum, tá? Você pode inclusive criar novas chaves, editar, deletar. O recurso é exatamente o mesmo. Esse é o meu plus que eu estou dando para vocês, que vocês não tem embaixo da minha ferramenta, porque eles não têm no 2012. Isso, para quem já usou, cara, isso aqui eu quero uma mão na roda. Bem, isso aqui não tem, a gente já pediu para a gente mostrar, mas já está lá. Essa ferramenta vai estar disponível também no ambiente 2012 para vocês. Senhores, meu tempo está no cavalo.